Uma das maiores frustrações do homem é ouvir da sua mulher, da sua esposa, de que ela precisa de mais tempo na relação para poder chegar ao orgasmo e o sujeito, infelizmente, não conseguir segurar toda a duração e deixar a parceira frustrada. Isso traz um sentimento absurdo de frustração, de insegurança. E depois disso, o que acontece? Toda vez que o cara vai na relação, começa a passar na cabeça dele se ele vai ou não vai conseguir segurar. E isso entra naquele efeito bola de neve, que a consequência é devastadora, podendo inclusive trazer graves problemas no relacionamento. Muitas vezes o sujeito tem uma boa ereção, consegue ter uma boa firmeza, mas acaba às vezes até gozando antes mesmo de entrar, gente. Então essa é a frustração e a dor de quem tem ejaculação precoce. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar exatamente o que vem a ser essa condição, essa disfunção que é a ejaculação precoce e quais são os tratamentos disponíveis. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual do homem em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, ative aqui as notificações e deixe seu like, que é muito importante para que esse vídeo alcance um número cada vez maior de homens. Então vamos lá, gente, falar um pouquinho sobre a ejaculação precoce, né? Por definição, é aquele sujeito que não consegue segurar, controlar a excitação na hora H para chegar ao orgasmo em tempo satisfatório para ter prazer para si e para parceiro. Por muito tempo se discute qual é o principal critério para a gente bater o martelo e dizer que o sujeito é um ejaculador precoce. Esse tempo, o tempo exato que muitas vezes é medido pelo cronômetro, ele varia entre 1 a 3 minutos. Algumas associações médicas consideram esse tempo de 1 minuto, muitas vezes de 1 a 2 minutos. E a depender se é uma situação nova ou uma situação antiga, pode até chegar à marca de 3 minutos. Mas a verdade é que a média populacional em todos os países do mundo é em torno de 5 a 6 minutos. Ou seja, quer dizer que metade das pessoas gozam até 6 minutos e a outra metade goza acima de 6 minutos. Quando você vem nesse espectro mais rápido, quando você considera esses períodos um pouco mais acelerados, a gente começa a dizer que ele tem ejaculação precoce. E isso, infelizmente, pode chegar até 20 a 25% de todos os homens. Existem diferentes tipos de ejaculação precoce. Existe uma que é chamada de primária, que é lifelong, da vida inteira do sujeito, desde as primeiras relações. Isso acontece em homens que têm, às vezes, uma sensibilidade aumentada no pênis, associada a uma hiperativação dos centros de prazer no cérebro. Quando o sujeito começa a estimular, às vezes poucas bombadas, e ele vai lá e estoura o champanhe. O outro tipo é chamado de ejaculação precoce adquirida ou secundária, que são homens que geralmente tinham uma boa duração ao longo do tempo, mas que vieram perdendo a capacidade de controlar. Muitas vezes, nesses casos, existem fatores gatilhos, eventualmente uma outra disfunção, como a disfunção erétil. Muitas vezes, alguma infecção da próstata que pode ter acometido esse sujeito. Muitas vezes a própria ansiedade generalizada ou ansiedade de performance, que acaba também por acelerar todo esse processo. Enfim, a grande verdade é que não se sabe ao certo quais são os mecanismos que levam à ejaculação precoce, mas o que a gente vê é que a incidência vem aumentando. Um número cada vez maior de homens tem passado por esse sufoco. E hoje em dia a gente não considera nem tanto o tempo, o tempo cronológico, mas a sensação de tempo suficiente, porque se o sujeito consegue segurar o tempo suficiente para a mulher, para a parceira ter prazer e ele ter também, independente do tempo cronológico, a relação vai acabar ficando numa boa. Porém, independente do tempo também, se a parceira sai insatisfeita ou se ele sai insatisfeito, isso também acaba gerando problemas. E na verdade, os tratamentos, eles podem ser divididos em tratamentos farmacológicos e tratamentos não farmacológicos. Os tratamentos não farmacológicos geralmente envolvem terapias, terapias psicológicas, já que eu falei que um dos fatores gatilhos é a própria ansiedade. Existem também tratamentos fisioterapêuticos, Então, fisioterapeutas pélvicos, existem série de exercícios e contrações que ajudam a fortalecer o assoalho pélvico para ajudar o homem a durar mais. Na outra esfera, temos os tratamentos farmacológicos, que podem ser tratamentos tópicos, como gel ou spray retardante, uma vez que você diminui a intensidade do impulso que é transmitido pelo pênis na hora H, o sujeito vai acabar durando mais. Inclusive,
Nos tratamentos tópicos, muitas vezes você pode até usar mão dos preservativos, de camisinhas de efeito retardante, porque vão ter um efeito também bloqueador do estímulo. E por fim, os medicamentos comprimidos tradicionais, que podem ser medicamentos de demanda, como a da paroxetina, que o sujeito toma só antes da relação, ou os medicamentos de uso contínuo, como uma série de antidepressivos, como a paroxetina, a sertralina, a fluoxetina, a clomipramina, enfim, uma série de medicamentos, geralmente aqueles que mexem com a serotonina, já que a serotonina é um dos principais bloqueadores dos centros de excitação do cérebro, e isso vai fazer com que o sujeito dure mais. Mas aí você pode perguntar, mas doutor, qual é o tratamento mais eficaz para ejaculação precoce? Quando você compara entre os farmacológicos e os não farmacológicos, os farmacológicos eles são mais eficientes, são mais potentes. Tomando de forma adequada e sob supervisão médica, um tratamento como esse pode fazer você durar até 8 vezes mais. Só que tem um problema. Esses medicamentos eles são freios farmacológicos da ejaculação. Então, enquanto você está tomando o remédio, ele vai ter um efeito. Você pode tomar ele por meses ou até anos, mas quando você suspender, muitas vezes a ejaculação precoce acaba voltando. Então, doutor, qual seria o melhor tratamento? Qual que você recomenda? Gente, a literatura médica aponta que a melhor estratégia são os tratamentos combinados, em que você vai juntar tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. Ou seja, você vai fazer uma avaliação individualizada do caso, encontrar os fatores gatilhos e sugerir ali quais são as melhores estratégias. Queria até fazer um adendo para falar para vocês que eu desenvolvi o desafio Máquina de Prazer no Hora H, que é a minha estratégia para fazer uma combinação dos 3 fatores do prazer do homem para que ele consiga desenvolver e melhorar o seu controle absoluto na hora H. Quem quiser participar, gente, a gente vai deixar aqui o link fixado no primeiro comentário, o link da lista de espera, para você ficar atento na próxima turma, que vai ser em breve, para que você consiga participar também dessa estratégia que eu montei, juntando tudo que é natural, que é não farmacológico, para que você consiga otimizar a sua duração e resolver de uma vez por todas uma melhora que é persistente. Como eu falei, os remédios, muitas vezes você toma um remédio e depois acaba voltando quando você suspende. Já as terapias e estratégias não farmacológicas, elas têm essa capacidade de te devolver uma capacidade que é persistente ao longo do tempo. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo. Espero que eu tenha contribuído para ajudar com o entendimento da ejaculação precoce. E uma coisa eu digo para você, meu amigo, sempre tem como melhorar. Não desista. Não fique como aqueles homens que eu vejo todo santo dia no meu consultório, que começam a fingir que o problema não está acontecendo, que aquilo vai melhorar com o tempo, que aquilo é uma exigência exagerada da sua parceira. Não. Então saiba que é uma coisa real, que muitos homens vivem essa batalha, que existe tratamento e que se você for orientado da forma correta, você vai conseguir superar e melhorar a sua vida sexual. Meu grande abraço e até o próximo vídeo.